Olá, queridos, um grande prazer mais uma vez nós estarmos aqui no nosso canal Pensamento Vivo e nós vamos dar seguimento aqui nesse vídeo ao que nós estamos considerando aqui de forma cadenciada, em partes, a análise do artigo de estudo, que é o estudo 19 da revista Sentinela de maio de 2021. Então, o tema do artigo que nós estamos considerando nada pode fazer o justo tropeçar. E aí nós já destacamos nos vídeos anteriores que o objetivo do estudo, em geral, é engrandecer uma organização religiosa em detrimento das outras. Ou seja, mostrar que todas as outras são inferiores e que ela é superior. E todas as coisas negativas ali citadas nesse artigo não se aplicam a esta organização, mas às outras. Todas as coisas positivas citadas ali só se aplicam a elas, a essa organização e não às outras. Então é a arrogância, é o nível de arrogância que nós queremos destacar aqui, o nível de arrogância e de hipocrisia. Porque grande parte, se não todas, ou até mais das coisas que são criticadas nas outras religiões, são praticadas também nesta mesma organização que as critica. Então nós citamos aqui o fato. O primeiro ponto foi que Jesus era imparcial, coisa que nesta mostramos exemplos, que nesta, claro que podem ter muito mais exemplos, nem arranhamos aqui a superfície dos exemplos que existem, que mostram como esta organização norte-americana demonstra falta de imparcialidade, ou seja, como eles mostram serem parciais, como discriminam as pessoas, mesmo os seus próprios membros são discriminados. E pior ainda, aqueles que são de fora da organização são ainda muito mais taxados com estereótipos, com termos pejorativos. Ou seja, discursos que são feitos que condenam as pessoas, colocando-os como se fossem superiores, como se estivessem já recebendo a salvação. Então nós vamos mostrar aqui, mais uma vez, que na verdade não é nada disso. Essa organização fala dos outros, mas ela mesma pratica as mesmas coisas. Jesus expôs os ensinos errados, foi a segunda parte, e nós mostramos como Jesus foi tratado pelos fariseus, pelos adoradores hipócritas. E aí nós mostramos com exemplos, com referências. Eu citei o meu próprio exemplo, como é o de muitos outros, não que eu seja acima de ninguém, mas como eu vivi, então eu tenho experiência disso, de saber como são tratados aqueles que questionam e que expõem biblicamente, pega a Bíblia e mostra que determinadas doutrinas, ensinos e procedimentos do corpo governante ferem o princípio bíblico, ferem aquilo que a Bíblia ensina. E como esses são tratados? Eu, por exemplo, fui escorraçado da organização, fui difamado, meu nome foi anunciado, foi colocado na rede social da congregação, que os irmãos tinham que ter cuidado comigo e não me escutar. E lá a orientação, a regra nas publicações é que eles não podem nem dizer oi para alguém que sai. Os membros da família são colocados contra o membro que saiu, cujo nome foi anunciado. Quer ele tenha sido expulso, quer ele tenha saído voluntariamente. Então, tudo isso aqui que eles estão falando contra os outros, citando Jesus como exemplo, se aplica exatamente a eles. Eles, longe de imitar o exemplo de Jesus, eles imitam o exemplo dos fariseus, que condenaram Jesus. E agora vamos citar mais um exemplo. Jesus foi perseguido. É o terceiro exemplo, que nós vamos citar o terceiro ponto, que está a partir do parágrafo 12. Então vamos lá. A partir do parágrafo 12, Jesus foi perseguido. A pergunta do parágrafo 12 foi a seguinte, ó. Por que o modo como Jesus morreu foi uma causa de tropeço para muitos judeus? Vou ler aqui o parágrafo e tecer alguns comentários. Qual foi outra causa de tropeço para os judeus nos dias de Jesus? Paulo disse, nós proclamamos Cristo morto na estaca, ou na cruz, ou no madeiro, para os judeus é motivo de tropeço. Então, o fato de Jesus ter morrido pendurado no madeiro, na cruz ou na estaca, onde quer que seja, era um motivo de tropeço para os judeus, citou 1 Coríntios 1, 23. Por que o modo como Jesus morreu incomodou muitos judeus? Para eles, o fato de Jesus morrer numa estaca de tortura dava a impressão de que ele era um criminoso.
e um pecador e não o Messias. O texto de Deuteronômio 21, 22, 23, citados aí no parágrafo, no final, diz assim: se um homem cometer um pecado que mereça sentença de morte e for morto, e você o pendurar no madeiro, seu cadáver não deve ficar a noite toda no madeiro. Você deve se certificar de enterrá-lo naquele dia, pois quem é pendurado no madeiro é amaldiçoado por Deus. Você não deve tornar impura a terra que Jeová, seu Deus, lhe dá como herança. Então, o fato de Jesus ter sido pendurado no objeto de tortura como um madeiro, cruz ou estaca, era visto como sendo ele alguém amaldiçoado. Isso fez com que muitos dos judeus que estavam começando a acreditar que Jesus poderia ser o Messias prometido nas profecias, não era de fato o Messias prometido, uma vez que ele estava ali num objeto que o amaldiçoava. Vamos ver a aplicação disso para os dias atuais também. Parágrafo 13. Porque os judeus que tropeçaram não levaram em conta. O que eles não levaram em conta? Os judeus que tropeçaram não levaram em conta vários fatos. O de que Jesus era inocente, o de que ele tinha sido vítima de acusação falsa e o de que ele tinha sido tratado injustamente. Ora, isso não é exatamente o que a organização Torre de Vigia faz com aqueles que questionam sua doutrina? Com aqueles que apontam os erros do corpo governante? Eles anunciam na tribuna: fulano de tal foi expulso, ou não é mais membro desta organização. E aí quem escuta não viu quais foram os argumentos usados por quem foi expulso. Eu, por exemplo, foi anunciado meu nome lá. Queremos anunciar que Alexandre Nascimento não é mais testemunho de Jeová. Ainda disseram que eu não sou testemunho de Jeová. Algo que eles não podem me tirar. Eles não têm autoridade para dizer ou para determinar que eu não posso mais dar testemunho sobre Jeová, sobre o Criador. Então isso aí já é um insulto contra a minha dignidade. No máximo eles poderiam dizer: queremos anunciar que Alexandre não faz mais parte desta organização. Alexandre não é mais membro da organização Torre de Vigia. Agora, dizer que eu não sou mais testemunho de Jeová é a mesma coisa que eu sair do clube de torcida do Corinthians e eles dizerem que eu não sou mais corintiano. Eu só não sou mais daquele clube, daquela torcida organizada, mas eu continuo torcendo para o Corinthians. Da mesma forma, eu não sou mais membro daquela organização, mas eu continuo dando testemunho sobre o Criador, continuo testemunhando sobre Ele, testemunhando sobre Cristo, sobre a Bíblia. Então eles não podem, de direito, me tirar. Eles não têm prerrogativa para isso, para dizer. Isso é uma difamação. Então, da mesma forma como fizeram com Jesus, Jesus foi condenado, foi torturado, foi preso, e o objeto de tortura da sua morte fazia com que quem o visse o considerasse amaldiçoado. Da mesma forma, quando eu anuncio o nome de alguém, aquela pessoa passa a ser vista como um inimigo de Jeová. Na organização Torre de Vigia, quando se anuncia o nome de alguém, fulano de tal não é mais testemunho de Jeová, não é mais membro daquela organização, quer ele tenha sido expulso, quer ele tenha saído voluntariamente, aquela pessoa passa a ser vista como inimigo de Jeová, como um servo de Satanás. Como eu ouvi esses impropérios, e isso está nas publicações inclusive, que quem não está na organização é inimigo de Deus. Então, o objeto de tortura ali é a comissão judicativa, onde você é julgado, você não tem direito a testemunhas, As pessoas em volta que vão ouvir o anúncio do seu julgamento, o veredito, fulano de tal foi expulso, não sabem quais são suas alegações, não ouviram a sua defesa, não ouviram as suas justificativas, não ouviram os seus argumentos. Eles só ouviram um lado, eles são proibidos de ouvir o outro lado. Da mesma forma, Jesus era inocente. Quantos que são anunciados lá o nome, que são inocentes? Tem como as pessoas saber se eles são inocentes ou não? Aí eles entram, por exemplo, aqui no canal e dizem: você cometeu pecado. Automaticamente eles rotulam a pessoa que sai, cujo nome foi anunciado, como alguém que cometeu alguma imoralidade, alguém que violou alguma coisa que a Bíblia ensina. Porque eles são proibidos de ouvir o outro lado. Deu para entender? Acusação falsa. Quantas acusações falsas, por exemplo, no meu caso, como muitos outros também já receberam. Recebi muitas acusações falsas. Recebi acusações pesadas, que você não faz ideia.
pesadas. Simplesmente porque eu questionei a doutrina do corpo governante. Como aqui, vocês podem procurar aí no canal, nos comentários recentes, por exemplo, muitos dizem: você está querendo fama, você é arrogante, você está querendo ganhar dinheiro, você quer ser melhor que o corpo governante, você está dando ouvidos a Satanás, você está seguindo o caminho de Satanás. Isso só para falar os mais leves. E tratado injustamente. Por que injustamente? Quando uma pessoa é levada para ser julgada numa comissão judicativa, ela não tem direito a testemunhas. Não, os outros não têm direito a ouvir, eles só vão te julgar junto com aqueles que anunciaram, que decretaram a sua expulsão, a sua saída, ou anunciaram o seu nome, mesmo que você não tenha sido expulso, você simplesmente voluntariamente saiu, eles vão julgar você, inimigo de Deus, um servo do demônio, alguém que não merece nem ouvir o seu oi, cujos parentes, que são membros da organização, são orientados a falar com ele o mínimo necessário. O mínimo necessário. Cujos filhos são orientados a nem sequer ouvir, fechar os ouvidos, fugir quando ele pegar a Bíblia, um membro da família que quiser falar da Bíblia. Não pode. Tratado injustamente. Exatamente como eles estão dizendo aqui, querendo aplicar para as outras religiões, condenando. Na verdade, tudo isso aqui recai sobre a própria organização Torre de Vigia. Recai sobre a organização Torre de Vigia. Os juízes que condenaram Jesus não deram a mínima para a justiça. A mesma coisa como faz a organização Torre de Vigia com aqueles que questionam a sua autoridade. Eles se reuniram às pressas e desrespeitaram vários procedimentos relacionados a julgamentos, como a organização Torre de Vigia faz. Tribunal paralelo, fechado. Não pode ter tribunais de exceção. Não pode ter isso, é contra a lei. E isso já está sendo visto em vários países. Vários países estão caindo em cima da organização por causa disso. Violação dos direitos humanos. Violação dos direitos de ir e vir, de ter a sua opinião e de mudar de crença, sem sofrer ameaças. Se aqueles juízes fossem imparciais, como é o que acontece com a organização Torre de Vigia, e isso já se mostra pelo fato do Manual dos Anciãos, que tem todas as regras para o julgamento, não ser aberto aos membros. O Manual dos Anciãos é exclusivo só para os anciãos. Os procedimentos ali burocráticos não é do conhecimento dos outros. O irmão, por exemplo, não sabe o quanto ele pode apelar de uma decisão. Ele não sabe, por exemplo, que se ele ameaçar, processar, que todo o procedimento tem que ser interrompido na hora, porque ele sabe que isso é contra a lei. A orientação aos anciãos é que se um réu ameaçar processar os anciãos, eles têm que interromper e ligar para o departamento jurídico e cancelar a comissão judicativa. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que isso é ilegal. Entendeu? Se aqueles juízes fossem parciais, eles teriam analisado as acusações e provas contra Jesus. Mas, em vez disso, eles mesmos foram atrás de falsas testemunhas contra Jesus para entregá-lo à morte. Como lá eles fazem. Eles pegam as pessoas que são fanáticos da organização, como eles colocaram na minha comissão judicativa, por exemplo, um ancião fanático, aqueles anciãos que falta só tatuar o logotipo da organização nas partes mais do corpo. Só falta tatuar o logotipo da organização. Tem um altar em casa, talvez tenha até, né? Eu não sei. Um altar de adoração aos membros do corpo governante, ao logotipo do site da organização. Só falta isso. E eu não duvido não, hein? Eu não duvido que esse pessoal tenha altares onde eles prestam adoração à liderança. De tão idólatras que são. Agora, se você falar, não, irmão, a gente tem que seguir, é o que a Bíblia ensina, temos que obedecer a Deus antes que nós, pronto, você é condenado à morte numa estaca de tortura. Você vai morrer como um criminoso. Ou seja, o seu anúncio te torna um criminoso nessa organização. Você é visto como um amaldiçoado, exatamente como Jesus foi.
Mas em vez disso, eles mesmos foram atrás de falsos testemunhos para entregá-lo à morte. E quando a tática não deu certo, o sumo sacerdote tentou fazer Jesus dizer algo que pudesse ser usado contra ele. Isso ia totalmente contra as leis da época. O que eles fazem? Na comissão judicativa, nas comissões judicativas, eles tentam encurralar a pessoa para enquadrar ele como um apóstata, para poder expulsar. Aí eles tentam fazer perguntas assim: mas você acredita que Jeová usa hoje um grupo de homens para nos dar o alimento no tempo apropriado? Para poder ver se você é fiel ao corpo governante ou não. Eles não estão preocupados se você acredita na Bíblia, se você tem fé em Jeová, se você é seguidor de Cristo. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, eles não estão nem aí para isso. O que eles querem provar ali é a sua lealdade ao corpo governante. Então as perguntas deles vão afunilando sempre para te levar a uma emboscada, onde você deverá, eles querem que você declare, se você tiver, né, a maneira certa de falar, de se expressar, que não te condene, porque eles querem que você coloque provas contra você mesmo. Se você tiver a maneira certa de falar, você não vai dar a eles a prova que eles querem. Porque você não é obrigado a acreditar que esses homens são usados por Deus como corpo governante designado em 1919. Você não é obrigado a isso. Isso não é requisito bíblico. Mas eles usam isso como requisito final para te caracterizar como um apóstata. Eles são maléficos, são maldosos, torturam você psicologicamente. Se você não estiver preparado psicologicamente, principalmente se você for cristão e pedir ajuda do Espírito Santo para controlar o seu espírito, para manter a calma, frieza, como eu fui chamado na comissão educativa, eu fui chamado de frio. Um dos 4 anciãos que estavam lá disseram que eu era frio, porque eu estava impassivo, ou seja, nada do que eles diziam ali mexiam, me abalavam psicologicamente, não me abalavam emocionalmente, mantive a minha dignidade emocional, tranquilo, sem exasperar, sem me abalar, sem me balancear. Mas isso não foi porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu tenho certeza, porque eu creio que o Espírito Santo nos ajuda a manter essa tranquilidade. Então, eles ficam tentando te torturar psicologicamente e te enquadrar em determinados estereótipos para te julgar. É isso que eles, e quando eles não têm, aí eles não têm jeito, eles inventam alguma coisa. Porque eles querem mesmo a sua destruição. Se você for contra o ensinamento do corpo governante, não importa o quanto você seja fiel a Jeová. Não importa a sua integridade humana, a sua dignidade como ser humano. O quão respeitoso você seja, o quão bom chefe de família você seja, quão amoroso marido e pai. Não importa. Você vai ser taxado como o pior ser humano que existe. Continuando. E mesmo depois, e quando a tática não deu certo, o sumo sacerdote tentou fazer algo que pudesse ser usado contra ele. Isso ia totalmente contra as leis da época. Eles vão contra as leis atuais. É por isso que eles respondem tantos processos. E em tantos países eles estão sendo banidos e punidos judicialmente. Porque eles violam as leis até chegar nos ouvidos das autoridades. O nosso grito é muito baixo para chegar lá. O nosso grito de alerta, como a música do Gonzaguinha, o nosso grito de alerta não é tão alto que consiga chegar lá. Às vezes alguma coisa chega, algum ruído, e as autoridades se mexem. Entendeu? É porque tem muita coisa para ser tratada pelas autoridades, pelo Ministério Público, pela Justiça, pelo mundo todo afora. Tem muita coisa acontecendo. E às vezes a nossa causa não é a mais importante no momento para ser tratada, mas não é porque ela não é importante, não é porque não é algo que viola a lei. É porque talvez no momento o grito não chegou tão alto às autoridades. Por isso nós gritamos, por isso nós falamos. E eles nos contra-atacam, eles nos ameaçam, como eu recebi ameaça, como outros receberam ameaça. Eles tentam nos intimidar, tentam nos processar, tentam nos ameaçar psicologicamente, mandando mensagens ameaçadoras como eu recebi, dizendo que eles estão vindo me buscar no meu trabalho, mandando mensagens escandalosas pelo e-mail, para tentar nos intimidar, porque eles querem defender o corpo governante de qualquer jeito. Mas nós não podemos nos calar, não podemos. Continuando. E mesmo depois de Jesus ser ressuscitado, aqueles juízes continuaram agindo de modo injusto.
Eles pagaram uma boa quantia de moedas de prata aos soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus. Em troca, os soldados teriam de espalhar uma explicação falsa sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Exatamente o que eles fazem. Mas é assim que funciona esse mundo macabro, esse mundo frio e desonesto. E a gente não pode deixar de falar. E aí o que eles fazem? Como eles não podem ter nada contra, né, a nossa integridade moral, eles ficam inventando. Ah, fulano agora está em busca de sucesso. Fulano agora quer ter fama e ganhar dinheiro. Fulano agora quer ter uma vida livre e moral. Fulano agora quer viver do jeito que tal. Eles ficam inventando coisas para tentar justificar a injustiça que causaram e que continuam causando. Devido ao grau de desonestidade e de maldade que existe. O que as Escrituras tinham predito sobre a morte de Jesus, parágrafo 14. É verdade que muitos judeus dos dias de Jesus não achavam que o Messias teria que morrer. Mas note que as Escrituras já tinham predito. Ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Por isso, os judeus não tinham nenhum motivo para tropeçar quando Jesus foi morto. Assim. Da mesma forma, Jesus também avisou que os seus discípulos seriam perseguidos. Em Mateus 5, 11 e 12, ele disse, né? Felizes sois vós quando vos perseguirem e disserem toda sorte de maldade contra vocês por causa do meu nome. Então, muitos discípulos de Jesus, muitos seguidores de Jesus, muitos que preferem seguir as Escrituras do que a homens, devem se sentir felizes por serem perseguidos, aí sim, pela causa de Cristo. Não igual a eles, que são perseguidos em outros países, mas não é pela causa de Cristo. É por causa que eles estão defendendo regras de homens, sua organização, não a Cristo, não a Bíblia. Eles são perseguidos em vários países, não é porque são cristãos. Cristãos, sim, são perseguidos em vários países, como você vai ver talvez lá na Coreia do Norte, na África, etc., porque estão pregando o Evangelho de Cristo. Não uma organização, não um orgulho nacionalista por causa de uma organização, por causa de um corpo governante. Aqueles que dentro da organização defendem a Cristo são expulsos, são perseguidos. Isso Jesus alertou. Mateus 5, 11 e 12, que eu acabei de citar, e João capítulo 16, versículos 2, 3 em diante. Inclusive o próprio Jesus falou, eu também fui perseguido, se eles perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Mas coragem, eu venci o mundo, ele diz em João 16, 33. Eu venci o mundo. Nós também podemos vencer a esses falsos cristãos, falsos, esses fariseus modernos. Nós também podemos vencer. Se continuarmos defendendo o que é certo, o que é justo. 15. Que as acusações, aí eles aqui tentam, né, englobar ou trazer para eles toda a glória, todo o mérito. Aí eles dizem que acusações contra as testemunhas de Jeová fizeram alguns tropeçar. O termo testemunho de Jeová aqui é usado como rótulo, não como uma característica, como eu, por exemplo, sou. Eu sou testemunho de Jeová, mas não de rótulo. Não como pertencente a uma organização cujo nome é esse. Sou porque eu dou testemunho. Dar testemunho de Cristo me torna testemunho de Jeová, porque no nome de Jesus tem também o nome de Jeová. Jesus significa Jeová é salvação. Yeshua, né? Jeová é a salvação. Nome hebraico, vou transliterar lá para o grego, para o nosso português. E aí eles citam aqui alguns exemplos de procedimentos jurídicos em que eles foram vencedores, mas não citam todos os casos. Claro, não vai caber também todos os casos numa só revista, num só parágrafo. Mas para você ver que há parcialidade, onde eles vangloriam-se. A mesma coisa, qualquer outra denominação religiosa que já foi a tribunal e já venceu poderia fazer, mas isso não a torna a única organização religiosa verdadeira no planeta, porque venceu um ou outro caso. E também não a torna a falsa só porque ela perdeu um ou outro caso. O que determina não é isso. São os seus frutos, como Jesus falou em Mateus capítulo 7. Pelos seus frutos reconhecereis os seus homens. Todo o conjunto dos seus frutos é que mostra se são verdadeiros ou não. O 16. O que fazer para não tropeçar? O que fazer para não deixar que nada disso, como a gente falou nas outras sessões, nas outras partes, para que nada dessas coisas ruins que nos aconteceram, ao qual nós fomos submetidos, nos
faça tropeçar ou nos impeça de continuar, de progredir como pessoas, de evoluir como um ser humano, o que fazer? Aí nós vamos pegar o parágrafo e vamos aplicar de forma positiva. Conheça os fatos. Então é importante você entender o que está por trás. Você que foi injustiçado, por exemplo, lá na Torre de Vigia, anunciaram o seu nome, colocaram sua família contra você. Sua esposa te abandonou por causa da organização, ou seu marido, ou seus filhos. Você foi difamado, como aconteceu comigo, fui difamado. Tentaram colocar minha família contra mim, tentaram mexer no meu casamento. E continuam fazendo isso porque está lá nas publicações, a orientação ainda está lá. É que a gente tenta, de algum jeito, reverter a situação. Mas a intenção da organização nas publicações é destruir o casamento, é acabar com a família. Então você que está passando por isso, que passou, ou que talvez vá passar por isso também, caso você decida defender o que é certo e justo, acima de defender homens e uma organização religiosa, conheça os fatos, entenda o que está por trás disso. No Sermão do Monte, Jesus avisou que pessoas mentiriam e diriam todo tipo de coisas más contra os discípulos dele. Lembre-se disso. Quando começarem a te difamar, porque você não é por qualquer coisa, não é difamar por qualquer coisa, mas difamar porque você defende a palavra de Deus, a Bíblia, porque você defende a posição de Jesus acima de homens, então você deve lembrar que você é uma pessoa feliz, deverá ser, se ver ou se sentir feliz. A fonte dessas mentiras é Satanás, diz aqui. Claro que aqui eles querem aplicar quando eles falam que, quando nas mídias, nas propagandas, os governos falam contra a nossa organização, é Satanás. Veja os fatos. São os fatos que vão mostrar. É que eles proíbem os membros de verem os fatos. Eles orientam os membros a só ver a sua versão. E isso é parcialidade. Nós devemos ver o todo. Tudo. O que eles dizem, ok, vou ouvir, mas vou ouvir também o outro lado. E aí eu vou analisar. Eu vou ver os fatos, como disse no início. Conheça os fatos. Satanás influencia os opositores a espalhar calúnias contra aqueles que amam a verdade. O mesmo acontece na Torre de Vigia. Satanás influencia o corpo governante, os seus representantes, para atacar e espalhar mentiras contra aqueles que defendem a verdade. A mesma coisa eles fazem. Nós devemos fechar nossos ouvidos para as mentiras que os opositores contam. Nós devemos fechar nossos ouvidos para as mentiras que o corpo governante conta, para aqueles que representam o corpo governante contam, para os anúncios que eles dão nos difamando, para as mensagens que eles colocam nas publicações, tentando nos difamar. Devemos fechar os ouvidos. O mesmo veneno que eles estão lançando aqui é para eles também tomar. Nós devemos fechar... Nunca devemos permitir que essas mentiras nos causem medo e enfraqueçam nossa fé. 1 João 4,1 que diz que nós devemos examinar, pôr à prova tudo que é ensinado para ver se realmente procede de Deus. O mesmo deve ser feito, tudo que o corpo governante fala, tudo que os seus representantes falam, nos seus discursos, nas publicações, nós devemos colocar à prova. Devemos examinar e ver se realmente procede de Deus. E se não procede, se você crê na Bíblia, se você defende o que é justo e verdadeiro, você deve rejeitar e estar preparado, porque eles vão vir em cima de você. Eles vão te difamar, vão te atacar e vão anunciar o teu nome e vão colocar a sua família contra você, todo mundo. Então, esteja preparado e não permita que nada disso te faça tropeçar. Bem, essa foi a terceira parte. Quero agradecer aí, mais uma vez, a atenção de vocês. Teremos ainda mais outra parte, que é a quarta, que vai falar sobre Jesus foi traído e abandonado, que vai ser o final da análise desse artigo. Agradeço mais uma vez. Até os próximos vídeos. Até lá.